Amém. Então, queridos, quando a gente se converte, quando você vem para a fé, algo que muitas vezes nós perguntamos é o seguinte: e agora? O que eu devo fazer? Muito bem, me tornei cristão, e agora? O que eu devo fazer? E agora, o que eu não devo fazer? Eu preciso saber quais coisas eu sou chamado para fazer como crente, como cristão, como filho de Deus, e quais coisas não devo fazer mais. É isso que esse texto nos ensina. O texto está nos ensinando que nós somos chamados para manifestar as virtudes de Deus, a beleza de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, a gentileza de Deus, a ternura de Deus, ser boa testemunha de que vale a pena ser cristão, ser boa testemunha de que ser cristão é uma coisa boa demais. Eu tenho que passar entusiasmo com a minha fé, para que as pessoas vejam e falem: mas é muito melhor ser cristão do que ficar andando no mundo. Quem é que vai passar e quem é que vai transmitir isso para as pessoas? Somos nós. Essa é a nossa missão. Quer dizer, não basta ter fé, eu tenho que mostrar as virtudes de Deus, desenvolver as virtudes de Deus na minha vida, porque é algo que não é automático. O fato de você ter fé não faz de você uma pessoa virtuosa por si só, não é verdade? Ninguém nasce virtuoso, nem quando nasce de novo na fé, nem quando nasce naturalmente. Virtude é algo que se aprende, virtude é algo que nós precisamos desenvolver, porque naturalmente nós somos desprovidos dela. Ninguém é virtuoso por natureza. É bom saber disso, porque isso nos leva a entender o seguinte: eu tenho que desenvolver as virtudes, eu tenho que educar a minha alma, eu tenho que educar a minha vontade para poder ter virtude. Ninguém nasce sabendo dizer muito obrigado. Alguém precisa me educar. Pegam as crianças, né, e ensinam as palavras mágicas: muito obrigado, por favor, bom dia, boa tarde, seja gentil com as pessoas, não passe por uma pessoa sem olhar para ela, dizer bom dia, boa tarde, se ela fizer alguma coisa, muito obrigado, por favor. Posso ouvir um amém? Né? Então, e é bom lidar com pessoas educadas, é ou não é? Às vezes, as pessoas, é impressionante como nós passamos muitas vezes por uma pessoa e não olhamos para elas, como nós perdemos a sensibilidade do bom trato. Nós temos que desenvolver isso em nossos corações e ensinar os nossos filhos a ser assim, porque eles não são assim naturalmente. As virtudes precisam ser repetidamente, de forma insistente, lançadas sobre a alma dos nossos filhos, para que eles possam desenvolver isso. E é tão ruim você lidar com uma pessoa grosseira, rude, é ou não é? A pessoa fere, né? A rudeza é algo que fere o outro. Então eu creio que a fé cristã tem um poder muito grande para educar. Eu estava conversando com o Bispo Cirino, ele fala que muitas vezes os jovens que chegam na igreja, chegam muito jovens, sem família, né? Uma família normal, muito carente de educação. E a igreja tem esse papel, muitas vezes, de educar. Nós temos esse papel, de mostrar com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, com a nossa ternura, com a nossa gentileza. Agora, quando a palavra fala que nós temos que anunciar as virtudes de Deus, a santidade, a pureza, a integridade, está nos ensinando que nós temos que educar, né, as pessoas, temos que educar os nossos filhos, temos que educar nossa vontade, muitas vezes. Mas não basta ser educado. Não basta você ser uma pessoa educada, porque muitas vezes você é educado por uma questão de conveniência.
Existe a pessoa que aprendeu as boas maneiras, mas não é isso que a palavra de Deus está falando. Deus não quer que você seja uma pessoa que tenha boas maneiras, mas que você tenha uma convicção, porque é a convicção que forma o nosso caráter. Eu ajo de acordo com as minhas convicções. Nós temos que entender, presta atenção, e eu quero que isso entre na nossa alma, para que nós sejamos uma igreja, sabe, que nós aprendamos a nos tratar com muita educação, com muito respeito, com muito amor uns pelos outros. Posso ouvir um amém? Amém. Eu creio que Deus quer nos ensinar isso, porque quando eu trato uma pessoa bem, eu devo tratar ela bem, não porque é educado tratar bem, claro que é por isso também, não, mas é porque eu tenho que ter uma convicção de que é minha obrigação tratar aquela pessoa dessa forma. Existem pessoas educadas, mas sem caráter. Eu devo ser educado não por uma questão de boas maneiras, eu devo ser educado por uma questão de respeito pela pessoa humana. Nós temos que entender que a base de eu tratar qualquer pessoa, qualquer ser humano de uma forma educada, respeitosa, é porque ela merece isso, porque ela é um ser como eu. A base, a raiz, deve ser o respeito que nós temos que ter um pelo outro. E qual que é a base, a raiz do respeito que nós temos que ter um pelo outro? Por que é que eu devo ter um profundo respeito por você? Ainda que eu não tenha intimidade com você, por que eu tenho que olhar para uma pessoa como você com profundo respeito? Porque você carrega em você a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a raiz, esse é o fundamento, porque nós temos que nos tratar com muito amor, com muita ternura. Não podemos tratar ninguém, não podemos desprezar ninguém, porque nós temos a tendência, se a pessoa for na nossa cabeça respeitável, nós tratamos elas com respeito. Se ela for uma pessoa menos respeitável, na minha visão, eu não trato ela com o mesmo respeito. Virtude é eu me obrigar a desprezar os meus preconceitos e tratar qualquer pessoa com muito respeito, porque qualquer pessoa traz em si a imagem e a semelhança de Deus, independentemente de quem seja. Amém? Eu não posso tratar uma pessoa mal, porque ela não é, na minha visão, tão elevada assim. Nós temos falado muito aqui que o homem é a glória de Deus. A Bíblia diz isso. O ser humano é a glória de Deus. Por isso eu não posso ser ríspido com uma pessoa. Não posso ser rude com ninguém. Seja lá qual for o status que essa pessoa tem. Na minha cabeça. Porque é a nossa cabeça que dá status para as pessoas. Mas a palavra de Deus é severa. Porque quando eu desprezo uma pessoa, por menor que ela seja aos meus olhos, porque são os meus olhos que faz o maior, o menor e põe as pessoas em níveis, por menor que ela seja aos meus olhos, é a Deus que eu estou desprezando. Saiba disso, quando você despreza uma pessoa, por menor que ela seja, quando você não é educado com uma pessoa, quando você não diz bom dia, olha nos olhos, diz bom dia, seja qual for a pessoa, no seu trabalho, algumas pessoas reclamam, falam, pô, fulano passa pela gente e nem cumprimenta a gente. Isso pode acontecer 1, 2, 3 vezes, uma pessoa que nunca faz. Por quê? Você não existe. Essa é a mensagem que eu estou passando. Quando eu passo por uma pessoa, nem olho nos olhos, não falo bom dia, não falo boa tarde. Estou falando para essa pessoa, você não existe. Para mim, você não existe. Não é digno do meu bom dia, do meu boa tarde, boa noite. Não é digno de um abraço, não é digno de um aperto de mão. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 14, verso 31. O que oprime ou despreza o pobre, insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado, o honra. Uma forma de honrar a Deus é honrar cada pessoa. Tem gente que tem desprezo por quem é pobre, e tem gente que acha que o rico também não merece. Não, qualquer ser, o rico e o pobre merecem ser honrados, porque são a imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos
ter essa convicção de que nós temos que desenvolver, sabe? Há uma saúde em nós, há uma saúde em nossa comunidade quando nós nos tratamos dessa forma. Todo mundo com respeito, todo mundo com amor. Essa é a virtude que nós temos que desenvolver como igreja. E há uma vantagem. É claro que nós não podemos fazer só pela vantagem, mas a vantagem de você ser gentil com as pessoas, de você ser educado, de você dizer bom dia, de você cumprimentar cada pessoa, é uma forma de você honrar cada pessoa. Isso nos ajuda a nos relacionar melhor com as pessoas. As pessoas passam a nos respeitar também, porque as pessoas percebem quando elas são respeitadas. As pessoas, nós achamos que não, mas as pessoas sabem quando elas são desprezadas. As pessoas identificam quando nós consideramos elas inexistentes. Deus é gentil conosco. Posso ouvir um amém? Vamos ser como Deus, vamos imitar o nosso Pai. Eu sempre costumo dizer aqui no púlpito, quem quer ser amado, quem não quer ser amado, todos nós precisamos, nós não só queremos, precisamos ser amados. Quem quer ser amado, tem que ser amável. A virtude é uma coisa que eu tenho que semear na minha alma. A virtude é aquilo que me diz o que fazer. A virtude é o conhecimento que me diz o que eu devo fazer quando eu não estou com vontade nenhuma de fazer. Isso é virtude. As pessoas que não têm virtude, elas não têm ciência de como se portar na vida, porque elas são conduzidas por aquilo que elas têm vontade de fazer. E a virtude é a mensagem do Espírito de Deus, que me diz quando eu devo fazer as coisas, mesmo que eu não esteja com nenhuma vontade de fazer. Muitas vezes você sabe que você precisa visitar uma pessoa, mas você não está com vontade. A virtude que vai te dizer: vai lá. Muitas vezes você não está com nenhuma vontade de dizer para a tua esposa: eu te amo. A virtude que vai dizer: fala independentemente da vontade. Posso ouvir um amém? Muitas vezes você não está com vontade de dizer para o teu filho: eu te amo. A virtude é que diz: fala independentemente da vontade. Muitas vezes você não está com nenhuma vontade de dizer para o teu irmão: eu te amo, meu irmão. Você não sente vontade nenhuma. A virtude diz: fale mesmo sem vontade, não para impressionar, não para enganar, não por hipocrisia, mas para abençoar teu irmão. Porque a tua palavra boa abençoa o teu irmão. E é a virtude que diz que eu devo fazer coisas que eu não tô com. A virtude que diz para você sair da tua cama e vir à igreja. Posso ouvir um amém? É a virtude, porque eu sei que eu devo, eu sei que eles precisam de mim. Não vou ficar na minha casa, não vou ficar no meu conforto. Eu vou lá, eu quero participar, mas eu não estou com vontade nenhuma. Mas eu vou por virtude e não por vontade. É a virtude que diz que eu devo tratar o meu irmão com respeito. Porque às vezes eu não tenho nenhuma vontade. Às vezes não vem uma pessoa falar com você, você está doido para ir embora? Você está doido para dispensar aquela pessoa? O desejo da alma é dispensar, vai embora. Mas a virtude diz: respeita o teu irmão, ouça atentamente o que ele tem a dizer. Amém ou não? A virtude ensina o caminho da vida para a minha vontade. Preste atenção neste tesouro da palavra de Deus. A virtude mostra para a minha vontade para onde ela se deve inclinar. Porque muitas vezes minha vontade é seguir o caminho do vício. Quantas vezes meu desejo é andar no caminho do vício? Muitas vezes. Muitas vezes. A virtude é que me mostra: não vá por aqui, vá por ali. Impressionante a Bíblia, né? É por isso que a Bíblia diz:
que vos chamou das trevas, porque nas trevas eu não conseguia fazer essa distinção. Nas trevas a minha vontade se confundia com a minha pessoa. Se eu quero, é porque todo o meu ser quer. Não havia no meu ser uma outra instância que me dissesse: não faça isso, isso vai fazer mal, vai te destruir. Agora você tem a instância do Espírito na sua alma, que pode dizer para você: esse não é o caminho é outro. Que coisa maravilhosa! A conversão cria uma nova instância na nossa alma, que nos alerta, que traz luz, que acende uma lâmpada, para que eu possa dizer: não vou por aqui. Então, quando a Bíblia, por exemplo, fala, muitas vezes a palavra de Deus fala, que tudo que o homem semear, ele colherá, Pedro aqui nos ensina esse tesouro, que eu posso semear virtude, que é fácil semear o vício, a preguiça, o conforto, o ficar na minha. Então a Bíblia está sendo profundamente prática conosco. Olha só o que Pedro fala aqui, vamos abrir em 1 Pedro capítulo 1, verso 5, e vós também, pondo nisto mesmo, ou seja, pondo nisto mesmo o quê? Na nossa vida, né? Na nossa prática de vida cristã, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé o quê? A virtude, as qualidades que podem trazer vida, as atitudes que podem trazer mudança, as atitudes que podem me carregar no caminho da vida. E a virtude, a ciência, quer dizer, o conhecimento que é bom, a ciência, a temperança, que é a moderação. A temperança me ensina a moderar e evitar os excessos nas coisas que são boas muitas vezes. Eu preciso muitas vezes de temperança. Temperança é uma virtude fundamental para ser feliz. E a temperança, a paciência que pode ser vista também como a capacidade de não desistir, de insistir, de perseverar, que é uma virtude extremamente necessária para vencer na vida. Você vê que as virtudes são qualidades que trazem felicidade e vitória na vida. A temperança, a paciência, a piedade. A piedade aqui não é ter pena de alguém, porque a palavra piedade aqui significa a tua vida devocional, a tua devoção a Deus, a tua oração, né? Por que a paciência produz? Porque eu aprendo a esperar em Deus, a orar, a buscar a face de Deus, a depender de Deus, a receber força, a receber ânimo, a receber alegria, a receber vida do Espírito de Deus. A piedade é isso. A piedade é a minha vida de relação com Deus. E a piedade, o amor. E o amor, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Quer dizer, eu não quero ser estéril como vida, como árvore. Você é uma árvore, e Deus quer que seja uma árvore frutífera. Posso ouvir um amém? Plantada sobre os ribeiros de águas, diz o Salmo 1, que nunca deixa de dar fruto. Agora, mas os frutos são essas virtudes, que não são fáceis de desenvolver. Não são fáceis, gente. É muito mais fácil não ser virtuoso, não cumprir a palavra, marcar um compromisso e não ir. É muito mais fácil isso. Eu marquei o compromisso, acordei, hoje eu não estou com vontade. Não vou. Não sou leal com a palavra que eu lanço. Entendeu? Gente, uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi em casa. Não fala. Porque de falou, para mim falar selou. Essa é uma virtude. Soltou a palavra, está selado. É detestável quando a pessoa fala: eu vou fazer isso com você. Aí quando? Todos nós cometemos. Ninguém aqui foge de, às vezes, mas nós temos que saber que é reprovável. Eu não estou dizendo que eu nunca fiz isso, mas é reprovável. Não é porque eu fiz que é virtude. Falou que vai fazer? Meu pai às vezes fazia negócio ruim.
Aí minha mãe fala, você vai desfazer o negócio. Não posso, já dei a palavra. Não, mas não assinou nada ainda. Não, mas eu já dei a palavra. Não, mas não assinou. Mas não precisa assinar, eu já falei que eu vou fazer. Acabou. Mas você vai levar prejuízo. Fazer o quê? Já dei a palavra. A Bíblia fala isso. O justo cumpre a palavra ainda que em prejuízo próprio. É bonito um homem que cumpre a palavra. Se rasga todo, mas vai lá cumprir o que você falou que você vai fazer. Se rasga todo, mas falou, vai cumprir, meu irmão. Assim nós temos que ser. Isso é respeito. Respeito. É horrível. A pessoa fala, eu vou lá, todo mundo se organiza esperando você e você não aparece. Que isso? É muito feio, meu irmão. Sabe? Não, já que eu me comprometi, já que eu falei. Quem mandou eu falar? Eu para falar, eu seguro bastante. Falou, tá selado, meu irmão. Então, as virtudes são chave para as pessoas me respeitarem, para eu respeitar as pessoas, para ver um ambiente saudável. É bom lidar com pessoas. Quem que falou? Fulano. Ah, não. Se é fulano que falou, pode ficar tranquilo. Por quê? Não, porque fulano cumpre a palavra. Essa é a igreja que Deus está levantando. Uma igreja que tem palavra. Uma igreja que se compromete. Amém? Se comprometa com a casa de Deus. Se comprometa com a igreja de Deus. Se comprometa com o serviço na casa de Deus. Amém? Muitas vezes a gente vai a locais que eu não quero ir. A senhora fala, nós temos que ir não sei aonde. Falo, não, não quero ir, quero mergulhar aqui hoje. Não, mas consideração. Vamos lá então. É claro, a vontade, essa é a alma humana. Quer fazer só o que tem vontade. Mas quando eu vou no aniversário de alguém, quando eu vou na formatura de alguém, quando eu vou no casamento de alguém, quando eu vou na celebração, eu estou dizendo para aquela pessoa, você é importante. Você não é qualquer um, você é uma pessoa importante. Saiba disso. A minha ausência manda uma mensagem, a minha presença manda outra mensagem. Para a alma da pessoa. A Bíblia ensina, acho que um dos ensinos que Jesus nos traz com a cruz, e o que a Bíblia mostra, que é uma coisa mais dramática que tem na história, é a cruz do Calvário, né? Eu creio que o grande ensino da cruz é que nossa vontade muitas vezes precisa estar educada. Nós precisamos educar a nossa vontade. O jejum tem essa função, né? O jejum, a oração, a disciplina, de educar a nossa vontade, para que ela esteja a serviço das virtudes do Evangelho. Para que a minha vontade não esteja apenas, não há problema nenhum nós satisfazer os nossos desejos, que são legítimos, que são lícitos, que não ofendem ninguém. Não há nenhum problema com isso. Mas nossa vontade tem que estar educada para fazer, né, para cumprir essa missão maravilhosa. Que missão maravilhosa. Gente, que missão maravilhosa que nós temos. Nesse tempo de guerra, nós estamos numa guerra cultural como nunca houve antes. Eu acredito que desde o Império Romano, o cristianismo educou o Império Romano. Porque no Império Romano, se você olhar para o Império Romano, no primeiro século, o mundo greco-romano, era um mundo horrível, em vários aspectos. A vida humana não tinha valor nenhum. As pessoas tinham um filho que não desejavam, deixavam morrer no relento. A gente não sabe disso. Deixavam as crianças indesejadas morrerem no relento. Jogavam fora os filhos. As pessoas eram vendidas no mercado a preço. Chegava, examinava teu dente para saber quanto você valia, para pagar o preço. O cristianismo trouxe uma humanização, uma educação.
o nível de promiscuidade que havia em todas as esferas de governo, era terrível. Os cultos malignos a deuses estranhos, era uma coisa assim, pavorosa. O cristianismo vem e traz uma mudança profunda na ética sexual, na educação. É o cristianismo que cria as universidades, que hoje são tão anticristãs. Foi a igreja, na igreja nasceu a primeira universidade da história. Então o cristianismo é que educa a alma de toda a sociedade ocidental, que hoje se volta contra Deus. Então o cristianismo tem esse papel de educar a nossa alma. E nós temos que saber disso, queridos, porque nós estamos num tempo em que nós estamos voltando ao paganismo. Hoje as universidades não querem mais saber de Deus, os meios de comunicação, Hollywood, desprezam a gente profundamente. E nós temos que ter a coragem de anunciar a beleza de Deus, mas nós não vamos anunciar se nós continuarmos sendo o que nós sempre fomos. Nós não vamos anunciar as virtudes de Deus fazendo o que a gente tem vontade. Nunca. Ou você acha que uma pessoa sabe? Não sabe. Quando a nossa virtude é de boca e quando ela é verdade na nossa vida. Quando a nossa pureza sexual é de boca ou quando ela é verdade na nossa vida. Quando a nossa integridade é de boca ou quando ela é verdade na nossa vida. As pessoas sabem. As pessoas cheiram. E Jesus, creio que foi à cruz. Foi difícil para Jesus ir à cruz. Ele pediu para não ir, para nos ensinar que nós também podemos, nessa missão maravilhosa que nós temos como filhos de Deus, como comunidade, como igreja, de fazer passar isso para as pessoas. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser crente, meu irmão. Você é a luz do mundo. Quem pode dizer, né? Como é que Pedro fala aqui? Mas vós sois a geração eleita. Somos nós que temos que ser cristãos, não o pessoal do mundo. É você que tem que ser cristão. Eles não precisam ser. Eles estão andando de acordo com os princípios deles. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O sacrifício de Jesus tem um propósito para nós. O sacrifício de Jesus nos lembra desta missão maravilhosa que nós temos, de anunciar as virtudes do Evangelho. Há uma beleza no Evangelho, há uma integridade, há uma retidão, há uma justiça, há uma ternura que nós temos que ter como povo de Deus, como família de Deus. Você tem a obrigação de amar o teu irmão. Que virtude é essa de você seguir a tua vontade em relação ao teu irmão? Os teus juízos, as tuas avaliações. Que virtude é essa, gente? Nós somos chamados para mostrar que a gente perdoa, que a gente dá a segunda oportunidade, que a gente ama em todas as situações. Somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Vale a pena ser crente, meu irmão. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus
mim.